Em meio à caótica, porém vibrante, selva de pedras de São Paulo, minha vida seguia um ritmo que eu considerava perfeito. Morava num charmoso apartamento na Vila Madalena, com uma sacada que se abria para a copa das árvores, e o burburinho, inspirador da cidade. Os sons da metrópole menos buzinas distantes, o sussurro de conversas nos cafés, o ritmo pulsante dos trens, eram a trilha sonora da minha existência e os amava. Cada esquina da Vila Madalena contava uma história, cada Galeria Duarte, um novo universo a ser explorado. Eu era uma arquiteta realizada, com 35 anos de idade, e uma carreira em ascensão, num renomado escritório, no bairro do Morumbi, onde a inovação e a criatividade eram o pão nosso de cada dia. Meus projetos eram não apenas celebrados, mas também serviam de inspiração para colegas e clientes, o que me enchia de orgulho e um senso de propósito. Minhas noites eram preenchidas com a leveza dos jantares, em família, menos a casa dos meus pais, sempre cheia de risadas, e o cheiro da comida mineira que minha mãe, Dona Alice, fazia com maestria, ou o apartamento da minha irmã caçula, Fernanda, onde as discussões sobre filmes e livros se estendiam pela madrugada, mas era nos encontros com Lúcia, minha melhor amiga desde a adolescência, que a alma se expandia. Lúcia era mais que uma amiga, era a irmã que a vida me deu, confidente de todos os segredos, parceira nas loucuras e no ombro, para chorar. Nessas conversas, regadas a um bom vinho e petiscos, eram pontuadas por risadas intermináveis e desabafos que só uma alma gêmea entende. Eu era Ana Paula, uma mulher que, apesar dos percalços inerentes à vida adulta, sentia-se plena, realizada e profundamente conectada com suas raízes e seu círculo social. Meu maior pilar, no entanto, era Marcos, meu esposo há 7 anos. Ele era a personificação do meu porto seguro, alto, com quase 1,9 metro de altura, e um porte atlético que ele mantinha com dedicação na academia. Marcos tinha um sorriso acolhedor que desarmava qualquer preocupação. Seus olhos castanhos, profundos e expressivos, pareciam ter a capacidade de ler minha alma, compreendendo meus pensamentos e sentimentos, antes mesmo que eu os verbalizasse. Ele era um engenheiro civil bem-sucedido, que me completava em todos os sentidos, um homem prático, mas com um coração romântico. Compartilhávamos os mesmos sonhos, desde as pequenas metas diárias, até os grandes planos para o futuro, como construir uma família e viajar pelo mundo. Nossas paixões por viagens eram lendárias entre nossos amigos. Exploramos vilarejos históricos em Minas Gerais, mergulhamos nas águas cristalinas de Noronha, e nos perdemos nas ruas vibrantes. Eles, acima do tudo, compartilhávamos um amor que parecia inabalável, construído sobre bases sólidas de carinho, cumplicidade e respeito mútuo. Ele era o homem que me levava café na cama nos fins de semana, acompanhado de uma rosa solitária, e que, depois de um dia exaustivo de trabalho, me esperava com um abraço que desfazia qualquer cansaço e renovava minhas energias. Nessa casa, na Vila Madalena, não era apenas um apartamento, era um santuário de carinho, um refúgio de cumplicidade, e um ninho de sonhos e planos para o futuro. Até que, em uma noite quente de janeiro, sob o céu estrelado, que a poluição luminosa de São Paulo teimava em esconder, a vida que eu conhecia começou a desmoronar, não de uma vez, como um raio que parte uma árvore, mas em pequenas e quase imperceptíveis fissuras, como rachaduras que se formam lentamente em uma estrutura sólida. Estávamos sentados na varanda, a brisa suave da noite, trazendo o aroma adocicado do jasmim do vizinho. Marcos segurava minha mão, seus dedos entrelaçados nos meus, e um brilho diferente cintilava em seus olhos, um brilho que eu interpretei como sonho, mas que mais tarde entenderia ser ambição. Ele começou a falar sobre a exaustão da cidade grande, a rotina frenética que nos consumia, o estresse implacável, a poluição que sufocava a natureza, e a falta de contato genuíno com o verde, argumentos que, devo admitir, sempre tivemos. Em conversas superficiais, quase como um lamento geral da vida moderna, um desabafo sobre os desafios de viver em uma metrópole. Ana, meu amor, ele começou, sua voz suave, quase um sussurro que parecia vir diretamente do meu coração. Tenho pensado muito em nós, no nosso futuro, na qualidade de vida que merecemos, uma vida que vá além dos fins de semana apertados e das férias planejadas com precisão militar. Eu sorri, imaginando que ele falava sobre aquelas nossas escapadas improvisadas para o campo, ou talvez umas férias mais longas na Europa, algo que havíamos planejado vagamente, mas a proposta que se seguiu me pegou desprevenida, arrancando o ar dos meus pulmões
e fazendo meu coração saltar na garganta. Recebi uma proposta irrecusável. Ele continuou, seus olhos fixos nos meus, buscando minha reação. Como homem scouter, observa sua obra, uma chance de liderar um projeto inovador, grandioso, algo que vai revolucionar a infraestrutura e a sustentabilidade de uma região. Um lugar onde a vida tem outro ritmo, onde o ar é puro e o tempo parece desacelerar, onde podemos construir um legado não só para nós, mas para as futuras gerações. Ele fez uma pausa dramática. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca havia visto, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. No interior, em Vale Encantado, Vale End, o nome parecia saído de um conto de fadas, um lugar etéreo e distante da realidade paulistana. Eu conhecia apenas de nome, uma cidade pequena e bucólica no interior de Minas Gerais, famosa por suas cachoeiras cristalinas, suas paisagens deslumbrantes e sua culinária rica em sabores e tradições. Jamais imaginei morar lá. Milcorca acelerou a um ritmo vertiginoso. Deixar São Paulo, deixar minha família, Lúcia, meu emprego, a vida que eu havia construído com tanto esforço e paixão, os amigos que eram meu porto seguro, as ruas que eu chamava de lar. A ideia era absurda, descabida, quase uma heresia. Minha mente se recusava a processar tamanha ruptura. Marcos, você tá falando sério? Vale Encantado? Perguntei, minha voz embargada pela incredulidade e pelo choque. Mas, e meu trabalho? Minha carreira está no auge aqui. E nossa vida, nossos planos aqui, meus pais, minha irmã, Lúcia, como vou viver sem eles por perto? As palavras saíram atropeladas, em um misto de desespero e incompreensão. Ele me apertou contra si, beijando o topo da minha cabeça, seu abraço parecendo uma âncora em meio à tempestade de meus pensamentos. Eu sei, meu amor, e Amcho, eu entendo sua resistência, mas pense bem no que ganharemos, uma vida mais tranquila, longe do trânsito caótico, da violência urbana, do barulho ensurdecedor. Teríamos mais tempo para nós, para realmente nos reconectarmos, para viver a vida que sempre sonhamos, e claro, para nossa família que está por vir. O argumento da família por vir sempre me desarmava. Era nosso maior e mais acalentado sonho, e Marco sabia disso perfeitamente. Ele sempre usava essa carta com maestria. Seria um recomeço, uma aventura a dois. Eu não conseguiria ir sem você, Ana. Minha vida não faria sentido sem a sua presença. Preciso de você ao meu lado para construir esse novo capítulo. Por favor, pense com carinho. É por nós, por nosso amor, por tudo o que construímos e ainda vamos construir. Naquele momento as palavras por amor soaram como a mais bela melodia, uma canção de ninar para minha alma inquieta. A ideia de que ele não poderia ir sem mim, que nossa união era a força motriz por trás de tudo, que eu era insubstituível para ele, me fez sentir especial, valorizada, amada. Meu coração, apesar da dor da possível separação do que eu conhecia e amava, se encheu de uma mistura de medo, e admito, uma ponta de entusiasmo pela novidade. Marcos era um homem incrivelmente persuasivo, e seu argumento, embalado em afeto, promessas de um futuro idílico, e a realização do nosso maior sonho, começou a erodir minhas resistências, uma a uma. Ele falou em longos passeios de mãos dadas por trilhas exuberantes, em acordar com o canto dos pássaros e o cheiro do orvalho, em ter uma casa com um quintal espaçoso, para nossos futuros filhos brincarem livremente sob o sol pinto, um quadro, tão sedutor, tão cheio de luz e paz, que por um instante eu pude ver a beleza por trás do sacrifício. A promessa de uma vida mais simples e feliz. Passei as semanas seguintes em um turbilhão de emoções, como se estivesse presa em um redemoinho. Conversas intermináveis com Lúcia, que tentava me alertar para os perigos de uma decisão tão drástica, questionando se eu realmente estava pensando em mim mesma e em minha carreira, mas que no fundo, entendia meu dilema e a força do amor, que Marcos me demonstrava. Ela me conhecia demais para não notar minha hesitação, mas também me amava demais para não me apoiar. Noites sem dormir eram a regra, passadas em claro, ponderando os prós e os contras de cada aspecto da mudança, os sacrifícios e as supostas recompensas. Eu listava mentalmente todos os motivos para ficar e todos os motivos que Marcos apresentava para ir. A balança parecia pender para a razão, mas o amor, ou o que eu pensava ser amor, era um peso muito maior. Marcos, por sua vez, tornou-se ainda mais carinhoso, presente, reforçando a imagem de parceiro ideal,
de homem atencioso e dedicado. Ele pesquisava incansavelmente fotos de casas em Vale Encantado, mostrava-me projetos paisagísticos de jardins exuberantes e até me convenceu a fazer um curso online de jardinagem e cultivo de hortaliças, para quando tivéssemos nosso próprio cantinho e pudéssemos colher nossos próprios temperos. Aos poucos, a São Paulo que eu amava, com seu ritmo acelerado e suas exigências, começou a parecer um fardo insuportável, e Vale Encantado, um refúgio de paz, a solução para todos. Os nossos anseios, a manipulação era tão sutil, que eu não a percebi. A decisão foi tomada, não de forma abrupta, como um corte preciso, mas como um lento e inexorável deslizamento, como a areia que escorre entre os dedos. Marcos foi o mestre da persuasão, um verdadeiro artista, em pintar um futuro tão belo, tão perfeito, que qualquer hesitação de minha parte parecia egoísmo, uma traição ao nosso amor. Minha família, embora triste e preocupada com minha partida, me apoiou, vendo a mudança como uma chance de crescimento e felicidade para nós dois. Um novo cômico. Lúcia me abraçou chorando no aeroporto, suas lágrimas molhando meu ombro, prometendo visitas frequentes e chamadas diárias. Eu, Ana Paula, com o coração apertado, um nó na garganta e uma mistura agridoce de tristeza e esperança. Embarquei com Marcos rumo a Vale Encantado, deixando para trás a vida que eu conhecia, a carreira que amava, a família e os amigos que eram meu alicerce. Cada passo em direção ao portão de embarque era um adeus silencioso a uma parte de mim. O apartamento na Vila Madalena foi alugado às pressas. Meu carro foi vendido por um preço abaixo do mercado e eu pedi uma licença não remunerada no trabalho, com a promessa vaga e incerta de que poderia retornar se as coisas não dessem certo. Marcos cuidou de toda a burocracia, das mudanças, da venda, da licença, e eu, exausta e emocionalmente drenada por toda a transição, confiei cegamente. Ele era meu guia, meu protetor, meu salvador. Ou era o que eu pensava, ingenuamente. Eu estava em suas mãos, sem saber. Chegamos em Vale Encantado, em um fim de tarde dourado, com o sol pintando o céu de tons alaranjados e rosados. A cidade era, de fato, linda. Ruas de paralelepípedos serpenteavam entre casarões antigos, com varandas flóridas. O aroma inconfundível do café requim passado pairava no ar, misturado ao cheiro da terra molhada pela garoa da tarde. As crianças brincavam na praça, os idosos conversavam nas calçadas. A casa que Marcos havia escolhido era um sobrado charmoso, com arquitetura colonial, um jardim espaçoso repleto de orquídeas e folhagens tropicais, e uma vista deslumbrante para as montanhas que circundavam a cidade, parecendo abraçá-la. Parecia o cenário de um cartão postal, a materialização de todos os sonhos que Marcos me havia vendido. Por alguns dias, a beleza idílica do lugar e a atenção redobrada de Marcos me envolveram em uma névoa de otimismo e contentamento. Ele preparava todas as refeições, desde o café da manhã com pão de queijo fresquinho, até o jantar, à luz de velas. Fazia questão de desembalar nossas caixas juntos, cantando músicas românticas e me fazendo sentir a mulher mais amada do mundo. Me levava para passear pelas redondezas, apresentando-me a alguns vizinhos amigáveis e hospitaleiros, como Dona Rosa, uma senhora de sorriso fácil e mãos que faziam os melhores bolos que já provei, mas a lua de mel durou pouco. Aos poucos, pequenas coisas começaram a me incomodar, a perfurar a bolha de felicidade que Marcos havia construído. Marcos passou a ter longas chamadas de telefone no escritório improvisado, que montou em um dos quartos da casa, sempre e me vás, baixa, quase um sussurro, e com a porta trancada a 7 chaves. Se eu me aproximasse, ele desligava rapidamente, com uma desculpa esfarrapada sobre confidencialidade do trabalho, ou sobre assuntos de engenharia complexos, que você não entenderia. Ele também parecia controlar mais minhas interações sociais. Se eu conversava com Dona Rosa, nossa vizinha acolhedora, sobre a vida na cidade, ele aparecia de repente, com um pretexto para me afastar. Meu amor, preciso de você para me ajudar com uma coisa importante na cozinha. Ou querida, Dona Rosa deve estar ocupada. Vamos deixá-la em paz, para ela descansar. Suas desculpas eram sempre convincentes, mas a frequência delas começou a soar um alarme silencioso em minha mente. Minha rotina, em Vale Encantado, tornou-se cada vez mais solitária. Marcos saía cedo para o trabalho, às vezes antes mesmo de o sol nascer, e eu ficava sozinha na casa, que antes parecia um refúgio, e agora se tornava uma prisão dourada. Tentei me adaptar, me matricular em um curso de culinária mineira, na Casa da Cultura local,
visitar a biblioteca da cidade, em busca de novos livros, mas a energia para me integrar parecia esvair a cada ideia, como água entre os dedos. Celular, antes uma extensão da minha mão, o meu cordão umbilical com a vida em São Paulo começou a ter problemas de sinal, ou acabava a bateria em momentos cruciais. As chamadas de Lúcia e de meus pais se tornaram mais raras, e minhas tentativas de ligar para eles frequentemente resultavam em caixa postal ou número indisponível. Marcos sempre tinha uma explicação plausível para o problema da rede na região, ou para o fato de que eles deviam estar ocupados com a rotina corrida de São Paulo. Você sabe como é. Ele sorria, mas eu sentia um vazio crescente. Era que a calma estava se transformando em um silêncio opressor, um isolamento planejado. Certa vez, Lúcia conseguiu falar comigo por uma videochamada, e a preocupação em seus olhos era evidente. Ana, você parece tão distante, tão pálida. Tá tudo bem mesmo? Marcos está te tratando bem? Não consigo te contatar. Estou preocupada. Eu forcei um sorriso, tentando soar convincente, mas sentindo um calafrio na espinha. Claro, Lúcia, é só adaptação. A vida aqui é mais calma, sabe? Diferente de São Paulo. Tô apenas me acostumando ao ritmo mais lento, mas a verdade era que a calma estava se transformando em um silêncio opressor, um vazio que me corroía por dentro. E a imagem de Marcos, antes um porto seguro, começava a se turvar em minha mente. A alegria de Lúcia me ver, a preocupação em sua voz, me fez sentir ainda mais a falta de minha rede de apoio. A reviravolta começou com um detalhe ínfimo, quase insignificante, que em outro contexto eu teria ignorado. Eu estava organizando os documentos antigos de Marcos em uma pasta para facilitar nossa nova vida em Vale Encantado, quando um papel solto, amassado e quase escondido caiu de uma caixa de arquivos que estava no fundo de um armário. Era um recibo de depósito, de um valor considerável, e uma conta que eu não conhecia. O nome do destinatário me chamou a atenção, escrito em letras miúdas, mas legíveis: Cláudio Sampaio, advogado. Por que Marcos estaria depositando dinheiro para um advogado sem me dizer nada? E por que o valor era tão alto? Era um montante que facilmente pagaria a entrada de um apartamento em São Paulo. Uma ponta de desconfiança. Antes apenas um murmúrio, quase inaudível em minha mente, começou a se solidificar, transformando-se em uma pequena agulha de gelo que perfurava meu peito. Naquela mesma noite, enquanto Marcos dormia profundamente ao meu lado, sua respiração tranquila contrastando com o vendaval dentro de mim, a curiosidade me corroeu por dentro. O sono se recusava a vir. Silenciosamente, com as mãos trêmulas, peguei o celular dele, algo que eu nunca havia feito antes, confiando plenamente em nossa privacidade e transparência mútua. O coração batia forte no peito, como um tambor de guerra, ecoando no silêncio do quarto. Digitei a cena, que era nossa data de aniversário de casamento. Uma ironia cruel, pensei mais tarde. A galeria de fotos estava repleta de paisagens, de Vale Encantado, e selfies nossas, sorridentes e aparentemente felizes, como de costume. Mas, em um aplicativo de mensagens que ele usava para trabalho, algo me alertou. Uma conversa arquivada, com contato sem nome, apenas um número. E comecei a ler, cada palavra um golpe em meu estômago. As mensagens eram curtas, diretas, e pareciam ser códigos, nomes estranhos, números, datas, assunto, urgente, conforme o plano, mas uma palavra em particular me fez gelar até os ossos: herança. E em seguida, uma sequência de números de contas bancárias, datas e nomes que eu não reconhecia. O mais chocante, no entanto, foi uma mensagem mais recente, que parecia a conclusão de um pacto maligno. Está tudo conforme o plano. Ela está completamente isolada e dependente. Logo poderemos acionar o plano B, e ela não terá como reagir, nem a quem recorrer. A documentação já está quase pronta. O prazo é curto. Precisamos agir antes que ela descubra a verdade sobre o testamento e sobre o que está em jogo. Meu mundo virou de cabeça para baixo em um instante. Testamento? Herança? Marcos estava me forçando a morar longe por causa de um testamento de quem? E que plano era esse? O pânico me invadiu. Um medo gelado que subia pela espinha e travava minha garganta. Senti o corpo tremer incontrolavelmente, a respiração falhar, o ar rarear em meus pulmões. Aquela visão de Marcos, o homem que eu amava, que o Will confiava, cegamente, desfez-se em mil pedaços. Ele estava me manipulando, me usando, me enganando o tempo todo. Aquelas palavras por amor ecoavam na minha mente, mas agora com um tom macabro, distorcido, como um sussurro do inferno. A verdadeira intenção dele era sombria,
como um abismo sem fim, que se abria sob meus pés pronto para me engolir. E eu estava vivendo uma farsa, um pesadelo dentro da minha própria casa. Eu não dormi naquela noite. A cada hora que passava, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza dolorosa. O isolamento, a dificuldade de comunicação, o controle sutil sobre minhas amizades, a venda apressada de nossos bens em São Paulo. Não era por amor, era uma armadilha, meticulosamente planejada, para me prender, em um lugar onde eu estaria vulnerável. Minha mente fervilhava com perguntas incessantes. Que testamento? Quem era esse Cláudio Sampaio? O advogado, que parecia cúmplice de Marcos. E o mais importante, como eu sairia dali? Como eu me livraria dessa teia de mentiras e, decidi agir com a máxima cautela. Não podia confrontar Marcos sem provas irrefutáveis, sem um plano de fuga e de ação. Ele era mais forte, mais articulado, e eu estava, sozinha, vulnerável, em Vale Encantado, longe de toda a minha rede de apoio. Comecei a observar cada movimento dele, cada palavra que saía de sua boca, cada ligação telefônica. Passei a disfarçar meu medo e minha crescente desconfiança sob uma máscara de conformidade e até mesmo de aparente felicidade. Rindo de suas piadas, fingindo interesse em seus projetos, enquanto por dentro, minha alma gritava, nos dias seguintes. Sob o pretexto de explorar a cidade e me integrar mais à comunidade, comecei a procurar um lugar com internet decente e segura. Descobri uma pequena lan house perto da praça principal, um lugar simples e acolhedor, gerenciada por um senhor muito gentil, chamado Seu João. Ele parecia saído de um livro antigo, com seus óculos na ponta do nariz e um sorriso tranquilo. Com a desculpa de pesquisar cursos online de design sustentável, menos algo que Marcos incentivaria. Já que se encaixava em sua imagem de casal engajado, comecei minha investigação secreta. Primeiro, o nome Cláudio Sampaio, advogado. Uma busca rápida no Google revelou que ele era um advogado especializado em direito sucessório, com um escritório de renome em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Um arrepio me percorreu. Marcos sempre falava em um bom advogado em Minas, para os assuntos da empresa, mas nunca havia me dado o nome, nem mesmo quando eu perguntei por mera curiosidade. Em seguida, o mais difícil e o mais crucial. Descobri de quem era o testamento. Naveguei por notícias antigas de São Paulo, buscando por mortes recentes de pessoas, com as quais Marcos pudesse ter alguma ligação familiar, por mais distante que fosse. Passei horas a fio, com os olhos fixos na tela, meu coração disparado, até que finalmente, eu o encontrei. Uma notícia antiga, de 1 ano e meio atrás, sobre o falecimento de um teuava distante de Marcos. Um empresário bem-sucedido, sem herdeiros diretos, chamado Olavo de Castro. Eu mal o conhecia. Apenas o havia visto em 1 ou 2 encontros de família há anos, em eventos grandes, onde mal conversávamos. A notícia dizia que a herança colossal seria destinada a um sobrinho neto, que se mostrasse digno de dar continuidade ao legado da família, cultivando os valores tradicionais, e uma vida em harmonia com a natureza, afastado da superficialidade das grandes metrópoles. E o nome do beneficiário seria divulgado após 1 ano da morte, sob certas condições. Olavo de Castro, dignidade, legado, valores tradicionais, vida em harmonia, o que tudo isso significava. E por que Marcos não havia me contado sobre a herança, sobre a fortuna que estava em jogo? A resposta veio com uma dor lancinante, como uma facada em meu peito. Ele estava me usando. O testamento de Olavo de Castro exigia que o herdeiro fosse casado e tivesse uma vida familiar exemplar e tradicional, vivendo longe da efervescência das grandes metrópoles, ambiente plural e familiar. Marcos, com sua ambição desmedida, havia enxergado na minha presença, na imagem de uma esposa dedicada e isolada em um cenário bucólico, a chave para herdar uma fortuna. Eu era apenas uma peça em seu jogo macabro. O plano de Marcos era simples e cruel, em sua essência. Me levar para um lugar distante, isolar-me de tudo e de todos que me davam suporte, para que ele pudesse cumprir as exigências do testamento, sem que eu soubesse de nada, sem que eu pudesse reagir ou interferir. Ele sabia que em São Paulo, com meu trabalho, minha independência e minha rede de apoio, eu jamais aceitaria uma vida tão reclusa, tão controlada. Ele precisava que eu estivesse vulnerável, dependente dele, para garantir que o testamento fosse ativado em seu favor, e que a herança caísse em suas mãos. O plano B mencionado nas mensagens, eu deduzi com horror. Deveria ser algo para me manter calada, ou me afastar, permanentemente,
após a conclusão do processo. Talvez até mesmo um divórcio fraudulento ou a tentativa de me fazer parecer instável. Mentalmente, o medo se transformou em fúria, uma fúria fria e calculada. Eu não seria mais a vítima. Não havia tempo a perder. Eu precisava de ajuda. A primeira pessoa que me veio à mente foi Lúcia. Ela era prática, inteligente, leal e me conhecia como ninguém, capaz de identificar qualquer mentira em minha voz. Mas como entrar em contato com ela de forma segura? Meu celular continuava com problemas. Ou melhor, Marcos continuava a manipulá-lo. E eu não queria arriscar que ele visse um contato direto com São Paulo. Qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Foi então que me lembrei de Dona Rosa, nossa vizinha. Uma senhora de cabelos brancos como algodão e olhos gentis, que transbordavam sabedoria, que sempre me oferecia um pedaço de bolo de fubá quentinho quando me via no jardim. Ela parecia ter notado meu isolamento. Me olhava com uma compreensão, silenciosa, quase um pesar. Eu precisava arriscar? Não havia outra opção. A confiança em sua bondade era meu único fio de esperança. Em uma tarde em que Marcos havia saído para reuniões importantes em Belo Horizonte, agora eu sabia que eram encontros secretos com um advogado, Dr. Cláudio Sampaio, fui até a casa do Dona Rosa com um coração na garganta, batendo como um tambor descompassado. Fui recebida com um sorriso acolhedor e o cheiro inebriante de café fresco, que me trouxe uma ponta de conforto em meio ao meu tormento. Entre. Minha filha, percebo que você anda meio tristinha, pensativa, ultimamente. Quer desabafar, Minha? Porta e meus ouvidos estão sempre abertos. Sua voz era um bálsamo para minha alma ferida. Respirei fundo, e, com a voz embargada pela emoção e pelo medo, contei toda a história, desde a proposta de mudança disfarçada de amor, até as mensagens macabras no celular de Marcos. Contei sobre o testamento, a herança e o medo que me dominava, o terror de estar presa em um pesadelo. Dona Rosa me ouviu com atenção, seus olhos se arregalando em alguns momentos, mas sem me interromper, apenas segurando minha mão com firmeza. Quando eu terminei, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ela me ofereceu um abraço apertado, um abraço de mãe, que me transmitiu uma força que eu não sabia que precisava. Minha querida, você é uma mulher forte, mais forte do que imagina. E não está sozinha, ela disse, sua voz calma e decidida. Marcos é um homem ambicioso, e essa ambição o cegou e o tornou um monstro. Mas a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde, como a água que encontra seu caminho. E você vai encontrar o seu... Dona Rosa era uma figura inesperada, mas ela tinha uma neta que morava em São Paulo, uma jovem brilhante, chamada Clara, que era especialista em tecnologia e também estudava direito. Minha neta Clara pode te ajudar com esse negócio de celular e com esses documentos. Ela é um gênio com essas coisas de computador e muito discreta. E ela é uma pessoa de confiança, meu anjo. Vou ligar para ela agora, em questão de minutos. Dona Rosa ligou para Clara, explicando a situação em códigos e meias palavras para não levantar suspeitas, caso a ligação fosse interceptada. Clara, solidária e indignada com a história, me ligou, logo em seguida. Era um número desconhecido. Seguro, criptografado. Expliquei a ela a situação com mais detalhes, sem esconder nada, pedindo ajuda para entrar em contato com Lúcia, e mais importante, para conseguir cópias dos documentos do testamento de Olavo de Castro, pois eu sabia que Marcos os escondia. Clara, uma hacker ética e advogada iniciante, agiu rapidamente e com uma eficiência surpreendente. Em poucas horas ela me enviou, através de um aplicativo de mensagens criptografadas, cópias digitais do testamento de Olavo de Castro e de todas as condições para a herança. Eu li cada palavra, cada cláusula, com uma dor lancinante. Lá estava, em letras miúdas, a exigência de uma união matrimonial sólida e tradicional, estabelecida em ambiente pacífico e afastado dos grandes centros urbanos, com vistas à formação de uma família e à preservação dos valores de moderação e simplicidade. A maldade de Marcos era tão calculada, tão fria, que me deu náuseas. Eu era apenas um objeto para ele, um meio para um fim. Com as provas em mãos, meu próximo passo era falar com Lúcia. Clara me ajudou a configurar um novo número de celular, um chip pré-pago, que eu manteria escondido em um lugar seguro, como um talismã contra a escuridão. Finalmente, liguei para Lúcia. Sua voz do outro lado da linha estava cheia de alívio e preocupação, um misto de alarme e saudade. Ana, meu Deus, é você!
O que está acontecendo? Tentei te ligar 1000 vezes, você sumiu! Eu estava tão preocupada. Achei que tinha acontecido algo terrível. Lúcia, eu preciso da sua ajuda. Comecei, minha voz tremendo, mas com uma nova força. Contei tudo, sem rodeios, sobre o plano de Marcos, a herança colossal, o isolamento forçado, a descoberta das... A cada palavra, o silêncio de Lúcia se tornava mais pesado, até que ela explodiu. Eu sabia. Eu senti que algo estava errado. Minha intuição de amiga nunca falha. Aquele canalha. Eu vou te ajudar, Ana. O que precisamos fazer? Diga o que for. Eu faço. Lúcia exclamou, sua voz agora transbordando de raiva e determinação. Era a Lúcia que eu conhecia, pronta para a batalha. O plano começou a tomar forma. Lúcia, com sua inteligência aguçada e sua vasta rede de contatos em São Paulo, seria minha aliada externa, meu braço direito na cidade grande. Ela entraria em contato com o Dr. Cláudio Sampaio, o advogado de Marcos, fingindo ser uma amiga preocupada com o meu bem-estar, e tentaria extrair o máximo de informações e documentos possíveis, de forma discreta, ao mesmo tempo. E eu continuaria a coletar evidências em Vale Encantado, mantendo a fachada de esposa, dedicada e alheia. O tempo era crucial. A vida em casa com Marcos se tornou um jogo perigoso de gato e rato, uma dança macabra. Eu sorria, ouvia suas histórias sobre o trabalho. Fingia interesse em seus projetos grandiosos e em nossos planos para o futuro, enquanto, secretamente, eu buscava mais informações, mais provas. Usei o pretexto de arrumar a casa para o nosso ninho, para vasculhar os documentos de Marcos. Encontrei mais recibos de depósitos para o Dr. Sampaio e, o mais alarmante, algumas cartas que ele havia escrito para o advogado, detalhando a vida bucólica que estávamos construindo, com descrições exageradas de longos passeios na natureza, visitas a feiras de artesanato e planos para uma futura creche comunitária na cidade. Tudo para se enquadrar nos critérios de simplicidade e valores familiares do testamento. Ira Repignan, um teatro grotesco. Lúcia, por sua vez, foi brilhante em sua atuação. Ela conseguiu uma consulta com o Dr. Sampaio, usando a desculpa de que estava preocupada com meu bem-estar, já que o havia sumido de São Paulo, e queria entender a situação de Marcos e de seu suposto projeto. O advogado, aparentemente, estava sob a impressão de que Marcos era um cliente legítimo, apenas um pouco excessivo em sua preocupação em cumprir as cláusulas do testamento, para não perder a herança. Lúcia, com seu charme, sua inteligência e sua habilidade de dissimular, conseguiu que ele confirmasse os detalhes da herança e o prazo final para validação do testamento. 2 semanas. 2 semanas para eu desmascarar Marcos e recuperar minha vida. O tempo estava correndo cada minuto. Era precioso. Eu tinha as provas, as mensagens incriminadoras, os documentos do testamento, e o testemunho de Dona Rosa, que se tornaram uma aliada inesperada e valiosa. Mas como eu apresentaria isso sem que Marcos me impedisse? Ele era um homem poderoso, e agora eu sabia, perigoso. Eu precisava de um plano final, um confronto que não lhe desse escapatória. Decidimos que o confronto aconteceria na própria casa de Marcos e Ana Paula em Vale Encantado, no dia anterior ao prazo final, para a validação do testamento. Lúcia viria a Vale Encantado, acompanhada de Clara, que seria o suporte tecnológico, e de um detetive particular que ela havia contratado, um homem discreto e eficiente chamado Carlos, sob o pretexto de uma visita surpresa, para celebrar nossa nova vida. Dona Rosa estaria presente para dar suporte emocional e testemunhar. Meu objetivo era expor Marcos de forma inegável, com testemunhas, com provas físicas e gravadas, para que ele não pudesse negar ou me manipular novamente, nem me fazer parecer insana. A noite do confronto chegou. Eu estava um caco por dentro. O nervosismo me corroía, mas por fora, mantinha a calma e a compostura. Marcos estava animado, quase eufórico, acreditando que o prazo do testamento estava se aproximando, e que seu plano estava dando certo. Ele nem desconfiou, quando Lúcia, Clara e o detetive Carlos, que se apresentou como um amigo de faculdade, de Lúcia, de visita à cidade, apareceram na porta com garrafas de vinho e uma cesta de queijos. Que surpresa maravilhosa! Ele exclamou, com seu sorriso de sempre, aquele sorriso que agora me dava arrepios. Entrem, entrem, que bom ter vocês. Aqui a casa está cheia de vida, como sempre sonhamos. Nós nos sentamos na sala, o ambiente antes aconchegante, agora, parecendo um palco para um drama. O ar estava denso com uma tensão que só eu
e minhas aliadas percebíamos. Lúcia começou a conversa de forma casual, falando sobre São Paulo, as últimas notícias, tentando relaxar Marcos, levá-lo a um estado de falsa segurança. Mas em um determinado momento, ela mudou o tom, sua voz tornando-se séria e grave. Marcos, ela disse, sua voz firme e cheia de autoridade. Ana Paula nos contou algumas coisas sérias, coisas que nos deixaram muito preocupadas. O sorriso de Marcos vacilou, como uma luz piscando, antes de apagar. Seus olhos se estreitaram, e ele olhou para mim com uma mistura de confusão e raiva contida, uma centelha de ódio, começando a acender. O que ela contou, Lúcia? Ana Paula, o que é isso? Que joguinho é esse? Foi então que eu agi, meu coração martelando no peito, mas minha voz saindo firme e clara. Respirei fundo, sentindo uma força interior que eu não sabia que tinha, uma energia de anos de supressão e engano. Contei a verdade, Marcos, sobre o testamento de Olavo de Castro, sobre você me forçar a vir para cá, me isolar de tudo e de todos, por causa de uma herança, sobre o seu plano sombrio e desprezível. O rosto de Marcos empalideceu, perdendo a cor. Ele se levantou, abruptamente, seus olhos faiscando com uma fúria incontrolável. Você está louca, Ana Paula? Que bobagem é essa que você está inventando? Eu fiz tudo, por nós, por nosso futuro, por amor. Essa mulher está te envenenando, Lúcia. Ela é instável. Sempre foi. Ele tentava inverter a situação, me atacar. Não é bobagem, Marcos. Lúcia interveio, estendendo o celular para ele, onde Clara havia compilado todas as provas. Eu tenho as mensagens, as conversas com o advogado, os recibos dos depósitos, o testamento de Olavo de Castro, com as cláusulas que você tentou cumprir. Tudo aqui. E mais. Temos as gravações das suas conversas telefônicas com o Dr. Sampaio, onde você confessa sua verdadeira intenção. Marcos pegou o celular, as mãos trêmulas, e leu as mensagens. Seu rosto se contorceu em fúria e desespero. Ele tentou atacar o celular, jogá-lo no chão para destruir as provas, mas o detetive Carlos, discreto e rápido, bloqueou seu movimento com um gesto firme. Você não vai estragar tudo, Marcos gritou, a voz distorcida pelo ódio e pela raiva, um som que eu nunca tinha ouvido dele. Eu trabalhei duro para isso, sacrifiquei tudo. Você não pode fazer isso comigo, Ana Paula. Você me deve. Eu não posso. Eu não devo nada a você, Marcos. Minhas palavras eram lâminas afiadas, cortando a fachada de homem bom do esposo omeroso que ele havia construído ao longo dos anos. Você me manipulou, me afastou de tudo que eu amo, me fez viver uma farsa, uma mentira, e tudo por dinheiro, por sua ambição doentia. Eu senti a raiva e a dor se transformarem em uma força libertadora. Você disse que era por amor, Marcos. Mas a verdade é que você não me ama. Boca essa miúço me transformou em um peão no seu jogo sujo. Dona Rosa, que estava sentada em silêncio até então, observando tudo com seus olhos sábios, se aproximou de mim, segurando minha mão e me dando força. Marcos, a ambição é uma doença que corrói a alma, e a mentira, um caminho sem volta, que leva à ruína. O detetive Carlos, com sua voz calma e profissional, se pronunciou. Senhor Marcos, temos evidências claras e irrefutáveis de manipulação, fraude e coerção. A senhora Ana Paula é a principal testemunha, e temos todas as provas digitais e testemunhais. Recomendo que coopere para evitar consequências legais mais graves. Marcos, encurralado, com seu plano desmascarado, suas mentiras expostas e sua ambição revelada, desabou em desespero. Não houve mais gritos ou agressões, apenas a derrota em seus olhos, uma luz escura que se apagava. A imagem do homem que eu amava, do meu porto seguro, se desfez em pó diante dos meus olhos. Era o fim de uma era, o fim de um pesadelo. No dia seguinte, Marcos foi confrontado com as provas irrefutáveis na delegacia. Diante da ameaça de um processo criminal por fraude, violência psicológica e sequestro de bens à licença não remunerada e a venda apressada do carro, ele assinou os papéis do divórcio. Ele perdeu não apenas a herança de Olavo de Castro, que conforme uma cláusula secundária do testamento, caso o herdeiro não preenchesse os requisitos ou fosse desmascarado por má-fé, seria destinada a uma instituição de caridade que apoiava projetos de sustentabilidade no interior de Minas Gerais, mas também sua reputação, sua carreira e a chance de recomeçar. Sua imagem pública foi arruinada. Eu, Ana Paula, fiquei em Vale Encantado por mais algumas semanas. Não por Marcos me forçou, mas porque eu precisava de tempo para me curar, para absorver tudo
o que havia acontecido, para cicatrizar as feridas da alma. Dona Rosa foi minha anjo da guarda, me oferecendo apoio, carinho e um ombro para chorar. Seus bolos de fubá eram um abraço em forma de comida. Lúcia e Clara ficaram comigo, me ajudando a organizar meus pensamentos, a processar a dor da traição e a traçar um novo caminho, um futuro livre e feliz. Aos poucos, a paisagem de Vale Encantado, antes um cenário de pesadelo e isolamento, começou a se transformar em um lugar de cura e renascimento. Eu redescobri a alegria de viver, de respirar o ar puro das montanhas, de ouvir o canto dos pássaros ao amanhecer. Visitei as cachoeiras escondidas, explorei as trilhas ecológicas e me reconectei com a natureza exuberante que Marcos havia usado como pretexto para minha prisão. A cada passo, sentia meu espírito se renovar, minhas energias voltarem. Decidi não voltar para São Paulo imediatamente. Percebi que o susto e a dor me ensinaram uma lição valiosa: a importância de me reconectar com a simplicidade, com o essencial da vida, com os verdadeiros valores. Abri um pequeno ateliê de arquitetura em Vale Encantado, focado em projetos sustentáveis, na restauração de casarões antigos e na valorização da arquitetura local. Para minha surpresa e alegria, a cidade tinha um mercado crescente para esse tipo de trabalho, e logo meu ateliê floresceu, enchendo-me de um novo propósito. Minha família e Lúcia me visitavam sempre que podiam, e eu, finalmente, conseguia me comunicar com eles, sem interrupções ou receios. Minhas conversas com Lúcia eram agora sobre meus novos projetos, meus novos amigos em Vale Encantado, e a paz profunda que eu havia encontrado. Uma paz que nunca antes havia experimentado, em meio à agitação de São Paulo. Um ano depois de todo o pesadelo, eu estava sentada na varanda do meu ateliê, sorrindo para o sol se pondo sobre as montanhas, pintando o céu com tons de laranja rosa e violeta. A vida me deu uma segunda chance, e eu a agarrei com unhas e dentes, com uma gratidão imensa. Eu não era mais a Ana Paula ingênua, que se deixou manipular por um amor falso e por promessas vazias. Eu era uma mulher mais forte, mais sábia, mais resiliente, e incrivelmente mais feliz e realizada. O divórcio foi finalizado, e eu estava legalmente livre de Marcos, de suas amarras e de seu passado sombrio. A herança que ele cobiçava se tornou uma bênção para muitos, financiando projetos ambientais e sociais na região, e eu senti uma paz profunda por isso. Uma sensação de justiça sendo feita. Meu ateliê prosperava, e eu estava envolvida em projetos que realmente faziam a diferença na comunidade, contribuindo para o crescimento sustentável de Vale Encantado. Certo dia, enquanto eu desenhava novos croquis para um projeto de revitalização de uma praça, um jovem e charmoso agrônomo riquenho, chegado à cidade, para trabalhar em um projeto de sustentabilidade agrícola, na região, entrou em meu ateliê. Ele precisava de ajuda com o design de um centro comunitário para agricultores locais. Seu nome era Rafael, tinha um sorriso aberto, olhos curiosos, e uma paixão contagiante pela natureza e pelo desenvolvimento comunitário. Nossas conversas, a princípio profissionais e focadas no projeto, logo se estenderam para a vida, os sonhos, o futuro. Rafael não tinha a ambição desenfreada e a sede por poder de Marcos. Ele valorizava a simplicidade, a conexão com a terra e o bem-estar das pessoas acima de tudo. Em seus olhos não havia escuridão ou segredos, mas a luz da verdade, da bondade e da integridade. Aprendi a confiar novamente, a amar com cautela, mas com a mente e o coração abertos, sem os fantasmas do passado me assombrando. Nosso relacionamento floresceu, baseado em respeito mútuo, transparência, cumplicidade e uma paixão compartilhada por uma vida mais simples e autêntica. Construímos um lar juntos em Vale Encantado, um lar onde a confiança era o alicerce e o amor, uma semente plantada em solo fértil, crescendo forte e belo a cada dia. Minha história não foi a de uma vítima, mas a de uma sobrevivente que renasceu das cinzas. Deixei tudo para trás, sim, mas encontrei algo muito mais valioso. A mim mesma, minha força, minha voz, minha independência e um amor verdadeiro, um amor que não precisava de mentiras, manipulações ou planos sombrios para existir e prosperar. A escuridão das intenções de Marcos serviu apenas para iluminar o meu próprio caminho, revelando a mulher forte e resiliente que eu sempre fui, mas que estava escondida. Eu não apenas sobrevivi, eu floresci, e Vale Encantado se tornou meu verdadeiro lar, meu lugar de paz e felicidade.